Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Os acidentes de trânsito matam aproximadamente 43 mil pessoas por ano no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. Apesar de ser proibido dirigir depois de beber, a mistura de direção e álcool ainda provoca muitas mortes no país. Agora, a Câmara pode ampliar a restrição. A Casa analisa um projeto que proíbe transporte de passageiro alcoolizado ou drogado ao lado do motorista. Eu converso agora com o deputado Flavinho, do PSB de São Paulo, sobre esse projeto. Olá, deputado, Daniela. Bem-vindo à Palavra Aberta. Obrigado, uma alegria estar aqui e poder esclarecer um pouco mais sobre esse projeto tão importante diante desses números e esse número que você já nos traz aí com tantas mortes no trânsito, 43 mil pessoas perdem a vida no trânsito no Brasil e a grande maioria derivados também do uso do álcool e é somado com a direção. Deputado, e por que essa restrição aos passageiros? Bom, infelizmente os números não nos mostram de fato, inclusive no caso de mortes por motoristas embriagados e pessoas que foram acidentadas ali também por causa de motoristas embriagados, os números não são muito claros. Então, olhando toda essa realidade, principalmente o fato de tantas vidas serem cerceadas no trânsito relacionadas ao uso do álcool, nós começamos a pensar nessa realidade também do carona, né, embriagado do lado de um motorista que não está embriagado. A gente sabe que já existem leis que contemplam essa realidade do desvio da atenção do motorista. Por exemplo, leis municipais, onde não se pode conversar com o motorista do coletivo ou de um ônibus interestadual, porque tira a atenção do motorista. O uso, por exemplo, de celular, né, pessoa que vai escrevendo uma mensagem de texto, alguma coisa, tira a atenção do motorista e tantos outros elementos que tiram a atenção do motorista. Inclusive, por exemplo, de uma mãe que está andando com o seu filho na cadeirinha, no banco de trás, ela se tira a atenção, ela pode olhar no retrovisor, ela para o carro no local seguro, dá atenção para a criança ou uma pessoa enferma, enfim. E olhando essa realidade, nós pensávamos exatamente nesse sentido, uma pessoa que está alcoolizada, né, e de fato ali embriagada do lado de um motorista, os riscos que esse motorista corre. Por exemplo, no momento de euforia, nós sabemos que o álcool gera essa euforia na pessoa, no momento ela pode puxar o volante do carro, ela pode puxar um freio de mão ou até mesmo passar mal ali na frente e tirar a atenção do motorista nesse momento. Então, pensando nesse primeiro ponto, nós fizemos essa proposta de projeto de lei para que ele seja, claro, nas comissões onde ele vai passar, que ele também vá sendo aprimorado, discutido com a sociedade civil, com especialistas da área, mas ele é um ponto inicial, né? Pensando em salvar vidas, vendo esses números estarrecedores no nosso país, ele tem esse ponto positivo que é salvar a vida. Claro que a gente toca em pontos que são, assim, às vezes, alguns tabus na nossa sociedade brasileira, que é o consumo de bebida alcoólica, né? E até mesmo o direito que as pessoas acham que tem de tomar a sua bebida, a sua cerveja ali, pegar o seu carro e sair dirigindo. Mas quando isso entra no âmbito de coletividade, nós temos que ter essa preocupação. Então, a partir desse ponto, e também de um outro momento em que a minha esposa estava fazendo aula em autoescola, e naquele curso, né, mais longo que tem agora, com os monitores, ela foi ficando estarrecida com os números que eram apresentados ali de pessoas mortas no trânsito, também ligadas à questão do álcool. Então, somando tudo isso, a gente pensou esse projeto de lei para poder tramitar na casa. Deputado, mas existe muita diferença de ter uma pessoa embriagada dentro do carro como passageiro no banco da frente ou no banco de trás? Existe, e até mesmo por isso a cadeirinha, o ideal é que ela vá atrás, exatamente para a mãe ter o tempo de parar o carro e atender essa criança, por exemplo, que está ali atrás. Normalmente, quando acontece um atropelamento, por exemplo, alguém está passando mal em casa, normalmente a gente pega essa pessoa e coloca no banco de trás, para que de fato o motorista tenha um mínimo de tranquilidade para conduzir aquele veículo numa via pública, né? Porque ele está preocupado com a pessoa, mas ele tem a segurança de que aquela pessoa está também segura no banco de trás com o seu cinto de segurança devidamente afivelado, como diz a lei. Essa pessoa embriagada no banco de trás, algumas pessoas às vezes fazem um questionamento, mas ela não pode também atrapalhar? Claro que sim. Né? Porque, como eu disse, situações mínimas podem tirar a atenção do motorista. Mas existe sim um risco maior dessa pessoa estar ao lado do motorista, fora da sua consciência normal, no estado de euforia que a bebida causa,
ela pode sim causar um acidente, tirando uma atenção do motorista, como eu disse, nessas situações e entre outras que podem acontecer. Estando atrás, ela estará com o devido cinto de segurança afivelado e ela estará um pouco mais imobilizada na parte de trás, né? E como eu disse, qualquer coisa que aconteça, o motorista tem o recurso do retrovisor, ele pode ver o que está acontecendo com essa pessoa, sem ter que olhar para o lado também, né? E aí ele tem como parar o carro, se está numa via mais rápida, ele pode parar o carro e dar atenção devida, né? Então, na verdade, é somente passar a pessoa para o banco de trás, né? Deputado, e como fiscalizar isso? Como que a polícia pode fiscalizar quem está no banco do carona aí? Sim. Aqui nós não estamos querendo atrapalhar em nada aqueles avanços que já tiveram no Brasil, e avanços tímidos, porque se nós vamos ver a legislação de outros países, né, como Japão, Estados Unidos, Espanha, Portugal, são legislações muito mais rígidas, inclusive com relação ao uso de álcool, essa dobradinha de álcool e direção, né? Claro que mesmo na situação do motorista, os policiais têm a dificuldade, inclusive, de usar o teste do bafômetro, porque a nossa Constituição, ela dá essa possibilidade para que a pessoa não produza prova contra si mesma. Então já é difícil até mesmo como motorista. Então veja bem, o que nós estamos tentando é que o agente policial naquele momento, ou agente de trânsito, como normalmente os policiais já fazem, por uma questão visual. Claro que a pessoa embriagada, ela está totalmente transtornada. Eu vejo várias reportagens de TV, como eu vi há poucos dias atrás, o esposo, um casal, né, um homem e uma mulher, na frente e atrás uma cadeirinha de bebê com uma criança de 3 anos. Foram parados numa blitz em São Paulo. Esse senhor estava bêbado, embriagado, saiu trançando as pernas do carro, a esposa igualmente, e a criança atrás de 3 anos submetida a essa realidade. Então, visivelmente, o agente de trânsito ou o policial, ele já consegue detectar. Então, num primeiro momento, até uma proposta feita pelo próprio deputado Hugo Leal, né, que é um especialista nessa área e que é o relator desse projeto, é que seja feita uma campanha de educação, né, de fazer com que as pessoas entendam o risco que se corre e comece a fazer esse trabalho. Então, se, por exemplo, foi parado numa blitz, ou se essa lei já estivesse em vigor, o policial ou agente de trânsito, então, visivelmente vê aquela pessoa alterada, embriagada, ele vai pedir para que essa pessoa seja passada para o banco de trás, coloque o seu cinto de segurança e então aquele motorista segue o seu percurso, né? Lembrando que no Japão, inclusive, o carona, ele é penalizado se ele está num carro com o motorista embriagado, né? Então já existem aí alguns elementos para nós pensarmos também na situação do carona no carro. Com isso a gente não quer, de fato, atrapalhar, por exemplo, situações como já existe do carona solidário, né, do motorista da rodada. Que eu ia fazer para o senhor. Quando tem um grupo de amigos Sim. que elege um colega para dirigir e aí, de repente, alguém até tinha essa dúvida aqui no site da Câmara, um colega vai ficar para trás? Então, aí são situações que fogem da regra, né? Então, as situações vão ter que ser vistas ao longo dessas discussões e serão minimizadas ou então serão colocadas no bojo da lei, né? Não cabe a mim, nesse momento, dirimir essa situação, porque passará por 2 comissões e elas serão tratadas dentro dessa realidade. Mas o que nós não podemos é, por causa de uma pessoa que quer ir para a balada, né, e sair com o grupo, a gente colocar em risco todo o coletivo que é penalizado pelo uso de álcool somado com a direção. Agora, nesse caso, né, as situações terão que ser revistas. Não tem como a gente dar agora soluções fáceis para problemas difíceis. Agora, não se pode negativar um projeto que visa salvar vidas, né, como eu disse, às vezes por um lobby de empresas de bebida no nosso país, ou simplesmente porque eu quero beber a minha cerveja e entrar num carro e sair dirigindo, ou então sentar com os meus amigos e fazer isso. Isso não pode ser feito. A gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade com relação a essas situações de álcool e direção no nosso país, né? Então, essa é uma situação que será discutida. E aí veremos as situações que podem ser aí apresentadas para sanar esse tipo de situação. Deputado, e como que vai ser a análise do projeto aqui na Câmara? Quais vão ser os próximos passos? Esse projeto ele vai passar por 2 comissões, né, que é Aviação e Transportes e a Comissão de Constituição e Justiça, né? É um trâmite natural aqui da casa, não tem um período, né, certo, será 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. A gente sabe como é essa tramitação na casa, é bem complicado, que são muitos projetos de lei, mas eu já fico plenamente contente de saber que esse projeto está na mão de um especialista, que é o deputado Hugo Leal, que é o autor da Lei Seca, né?
e que, de fato, viu com muito bons olhos essa iniciativa, que, como ele mesmo disse, qualquer iniciativa que possa salvar vidas no trânsito tem que ser muito bem recebida pela sociedade nessa casa. Então, está na mão do deputado Hugo Leal, ele vai estar acompanhando esse processo como relator e espero que a gente possa melhorar ainda mais esse projeto para que a gente possa salvar vidas no nosso país. Deputado, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Obrigado. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta, um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Conversei hoje com o deputado Flavinho, do PSB de São Paulo, sobre segurança no trânsito. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar nosso site câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada pela audiência. Até mais.